Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula de hoje, tá certo? Que é a aula de ciências, né? E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem conhecido, tá? No mundo da ciência, que se trata de seres vivos, tá? A gente vai falar sobre seres vivos microscópicos e os seres humanos, ok? Ou seja, a gente vai falar da relação que existe, né, entre esses seres, né? Esses seres microscópicos, ou seja, seres tão pequenininhos que não dá para ver a olho nu, tá? E a relação deles com os seres humanos, tá bom? É isso que a gente vai ver hoje, tá certo? E o nosso estudo aqui no livro de ciências, tá? Inclusive eu incentivo vocês agora que peguem um livro, tá? Junto com o seu caderno de apoio, para que nós possamos depois dar sequência, né? Aos exercícios que o caderno vem abordando. Então, olha só, nós iremos estudar hoje, tá? As páginas 10 a 15 do livro, ok? Então, nós temos muita coisa para ver, né? Aí eu peço a vocês que, com todo o cuidado que vocês, né, mantenham, né, o foco, né, nos estudos, tá certo? Prestem bem atenção em cada explicação com relação ao assunto, para que a gente consiga realmente entender melhor, tá bom? Muito bem. Lembrando que o pessoal que não tiver acesso a esse vídeo, eu estarei postando também o áudio, tá? Lá no grupo. Aí o pessoal que não tem acesso poderá acessar, né? Poderá assistir ou acompanhar o áudio, né? Para que eles possam realmente, tá? Acompanhar a aula direitinho, né? E saber como entender, né? Ou como estudar e depois, né? Claro, né? Fazer o exercício de forma significativa, tá bom? Muito bem, deixa eu fazer então a frequência de vocês aqui, a chamada para hoje, tá certo? Muito bem, então, sejam muito bem-vindos, tá certo? Olha só, Adele, bom dia, seja bem-vindo, Adele, tá? Agatha Lana, seja bem-vinda, Agatha, bom dia, tá? Ana Luísa, seja bem-vinda, bom dia, Ana Luísa. Ana Sofia, bom dia, Ana Sofia, seja bem-vinda. Arthur Chaves, oi Arthur, seja bem-vindo, tá? Benício da Silva, Benício, seja bem-vindo, bom dia, tá? Cauã Moraes, oi Cauã, bom dia, seja bem-vindo. Jenny Cristiana, oi Jenny, seja bem-vinda, bom dia, tá? Enzo Fernandes Portal, Enzo, bom dia, seja muito bem-vindo, tá? Enzo Gabriel Bandeira Ferreira, seja bem-vindo, Enzo Gabriel, bom dia. Um bom dia aí para o Fernando Gabriel da Silva, tá? Seja bem-vindo, Fernando Gabriel. Gilberto de Jesus, seja bem-vindo, Gilberto, bom dia, tá? Um bom dia aí para o Ian Henderson. Ian, bom dia, meu amigão, seja bem-vindo, tá? Ingrid Beatriz, bom dia, Ingrid, seja muito bem-vinda, tá bom? Jennifer Caroline, seja bem-vinda, Jennifer Caroline, tá certo? Bom dia. Letícia Gomes, bom dia, Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Maria Eduarda, obrigado, Maria Eduarda, pelas fotos de ontem, né? Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Madison Davi, Madison, seja muito bem-vindo, tá? Bom dia. Maílson, seja bem-vindo, Maílson, bom dia. Manuela Loene, seja bem-vinda, Manu. E aí, tudo bem? Olha, sentimos falta das fotos ontem, né? Mas continua mandando pra gente, tá bom? Maria de Nazaré, parabéns aí pelo esforço, tá? Ok, bom dia, tá certo? Seja bem-vinda. Oliver Barbosa, Oliver, seja bem-vindo, bom dia, Oliver. Paula Letícia, tudo bem, Paula? Seja bem-vinda, tá? Samiele Oliveira, Samiele, seja muito bem-vinda, bom dia, tá? Sara Lohane, seja bem-vinda, Sara, bom dia. Thalisson Leone, seja bem-vindo, Thalisson, bom dia também para você, viu? Tassiane Vasconcelos de Souza, né? Seja bem-vinda, Tassiane, tá? E William César, William, obrigado aí, William, pelas fotos de ontem, tá certo? Pelo esforço também, né? E eu quero logo elogiar, tá, minha gente, todos vocês aí, tá, que fizeram um empenho muito grande, tá bom? Para fazer os exercícios tanto de língua portuguesa, tá? Quanto os de matemática de ontem, né? E vocês viram que aquelas continhas lá exigiam um pouquinho de vocês, né? Mas o professor fez todo o esforço, tá? Para que vocês conseguissem acompanhar as etapas, né? O processo direitinho, né? De resolução de cada problema, a fim de que você conseguisse resolvê-lo direitinho, tá? Então, assim, a resolução da câmera não estava muito boa, né? Mas nos próximos vídeos, tá, de matemática, a gente vai ver se consegue fazer um vídeo melhor, tá, com uma resolução melhor, para que vocês consigam visualizar mesmo, tá bom, minha gente? O que a gente está fazendo, tá? Então, olha, todos esses da lista sejam muito bem-vindos, um bom dia para vocês, tá bom? E vamos começar então a nossa aula de ciências para hoje. Bom, pegue o seu livro aí, por gentileza, tá na página de número 8, tá certo? A gente falou que era 10, né? Da página 10 até a página 15 do livro, né, minha gente? Mas olha só, a gente vai precisar voltar um pouquinho às páginas 8 e 9, tá? Pra gente fazer só um comentário a respeito do que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, olha só. Nessas duas páginas aqui, a gente vê um monte de desenhos, perceberam?
E são desenhos assim, olha, são bolinhas, né? A gente vê, por exemplo, alguns palitinhos aí, né? Com cores diferentes e assim por diante, né? Então, minha gente, olha, isso que vocês estão vendo aqui é uma ampliação muito grande, tá? Ou seja, é uma imagem que foi ampliada de 6.500 vezes, ok? Para chegar a esse tamanho que vocês estão vendo. Então, o que acontece? O microscópio, né, fez aqui, por exemplo, uma ampliação, tá? Ele tirou lá uma certa imagem, né, tirou uma certa foto desses seres aqui minúsculos, tá bom? E foi possível, através dele do computador, fazer uma ampliação dessa imagem, tá? Então, olha só, isso que vocês estão vendo aqui são seres minúsculos, muito pequenos, ou seja, são seres invisíveis aos olhos nu, tá? Ou a olho nu, como a gente fala, né? A gente não consegue vê-los a olho nu. Por quê? Porque eles são microscópicos, tá? São micro-organismos ou são seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu, tá? Lembra essa palavra aí, microscópico vem de microscópio, ou seja, são seres tão minúsculos que só o microscópio é que consegue, né, mostrar eles de forma mais ampliada, ok? E a gente consegue perceber ou visualizar melhor, tá, o tamanho desses serizinhos. Então, olha só, gente, aqui nós temos, olha, bactérias, tá certo? E vejam que esses seres aqui, tá certo? Que são exemplos, né, de bactérias e assim por diante, né? Como a gente viu no tema lá, olha, são seres vivos, tá? Porque eles têm vida, ok? Porém, são seres microscópicos. E esses seres aqui podem contaminar os seres humanos e fazê-los adoecer ou até mesmo morrer se eles não tiverem cuidado com a saúde deles, tá bom? Então, olha só, o que a gente entende aqui, tá? É esse assunto aqui, falando sobre seres vivos microscópicos, tá? É que nós iremos começar a estudar a partir de agora, tá bom? Então eu peço a vocês que fiquem bem atentos ao estudo desse capítulo, tá certo? Porque a gente vai, assim, tratar desses detalhes, né? Com muito cuidado, para que a gente possa ver o que a gente pode aprender, né? Do estudo desse material aqui, beleza? Tá? Então, olha só. Agora você pode passar a página aí, vamos passar lá para a página 10, tá? E seguir a sequência dos estudos, tá certo? Então, olha só, minha gente, vamos lá. Vamos verificar aqui debaixo do tema, ó. O que são seres vivos microscópicos, ok? Então, olha só, nós temos na página 10 aqui uma imagem, tá? Que na verdade duas imagens, né? De duas pessoas. Aí nós temos uma garotinha, parece que ela está fazendo alguma coisa aí, né? E temos uma pessoa mais velha, aí do lado dela, né? Então, olha só, vamos começar lendo o parágrafo lá em cima, tá bom? Ele diz assim, ó. Vanessa e seu pai estão preparando um iogurte. Para isso, o pai de Vanessa pediu a ela que misturasse um copo de iogurte natural ao leite aquecido. Então, olha só, minha gente, já descobrimos o que está acontecendo aqui na imagem, né? Olha só, Vanessa é o nome da garotinha e o homem que está aqui do lado dela é o seu pai, tá? E olha o que ele fez aí, ó. Ele pediu para ela misturar num copo, né? Num copo de iogurte natural, tá certo? Um copo de iogurte natural, né? Misturar ao leite, ok? E esse leite estava aquecido. Então ela pegou o copo de iogurte e misturou, né, com leite, não foi isso? Beleza. Agora vamos dar uma lida aí, por exemplo, na fala, na conversa, no diálogo entre eles, tá? Vanessa falou o seguinte aí, olha, pai, por que precisamos misturar iogurte ao leite? Olha a resposta do pai dela. Porque no iogurte natural existem seres vivos que transformam o iogurte, perdão, que transformam o leite em iogurte. Olha só. Então, vocês viram que ela misturou o iogurte ao leite, né? E aí o que acontece? Ele falou que no iogurte existem seres, né? Seres vivos microscópicos, né? Que transformam o leite em iogurte, ou seja, aquela quantidade de iogurte que ela colocou, que era pequena, né, que ela misturou com leite, é capaz de transformar aquele leite em iogurte também, tá? Então a quantidade de iogurte agora vai ser maior, tá, minha gente? E a pergunta é, quem fez com que aquele leite se tornasse iogurte? Os próprios seres pequenininhos, né, que estão presentes ali no iogurte. E que seres são esses? São os chamados micro-organismos, né? Ou seja, são aqueles seres microscópicos que nós só conseguimos vê-los através do microscópio, ok? Vamos ao segundo quadrinho, tá bom? Vanessa falou o seguinte, ó. Mas não consigo ver esses seres vivos, perceberam?
ela não consegue ver, a gente também não consegue ver, tá? E olha o que o pai dela falou. Você não consegue vê-los porque são tão pequenos que não é possível enxergá-los a olho nu, tá bom? Então veja, gente, o pai dela já deu uma dica, né? Deu uma informação importante. Ele disse que a gente não consegue ver a olho nu porque eles são microscópicos, eles são muito pequenos. E uma coisa microscópica não dá para ver mesmo a olho nu, como nós estamos vendo aqui, né? Ou enxergando as coisas ao nosso redor. A gente não consegue. Só consegue se tivermos ajuda do microscópio, né? Porque ele possui lentes muito poderosas, tá? Que ampliam, tá? Ampliam, né? Centenas de vezes, ok? O tamanho da imagem. E aí você consegue vê-la de tamanho maior, em tamanho maior, perdão, né? Você consegue vê-lo em tamanho maior, tá bom? Muito bem, então começamos a nossa discussão a respeito, né, dos seres vivos microscópicos, tá bom, minha gente? Agora vamos aqui fazer o seguinte, na página 11 nós temos aí, tá, nós temos uma imagem, tá certo, no canto da página, lá em cima, e aí nós vamos ler os dois parágrafozinhos aí, beleza? Então acompanhe comigo a leitura, tá? A imagem ao lado mostra os seres vivos presentes no iogurte que Vanessa e seu pai estavam preparando. Esses seres vivos são bactérias. Para enxergarmos essas bactérias, a imagem ao lado foi ampliada cerca de 7.000 vezes, com auxílio de microscópios, ok? Gente, olha só. Tá aqui, olha. Se você olhar para o iogurte, tá? Para o iogurte que a gente compra, tá bom? Ou até mesmo aquele natural que a gente fala, né? A gente não vê nada ali dentro, tá? A gente só vê leite, né? Basicamente, não é isso? E aquele gostinho meio azedo, aquela coisa toda, né? Mas olha o que tem lá dentro. Se você olhar aqui para essa imagem, você até se assusta, porque parece assim algo feio, né? É como se fosse algo sujo, mas não é, ok? Na verdade, esses seres aqui que você está vendo são bactérias e elas têm um nome, sabia disso? Olha, aqui embaixo você tem uma legenda que diz assim, ó, bactéria chamada Lactobacillus bulgaricus, ok? Então, esse Lactobacillus bulgaricus é o nome da bactéria presente no iogurte. E essa bactéria faz muito bem ao nosso organismo, sabiam disso? É, exatamente, viu? Esse lactobacillus é excelente, gente, para a saúde ou para a regulamentação, tá? Ou regulação, como diz o pessoal, né? Do organismo humano, tá bom? E olha só, vamos ler o próximo parágrafo aqui, tá bom? Os seres vivos que são tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu são seres vivos microscópicos, beleza? Deu para entender isso aí? Então olha o que você vai fazer, tá? Você pega e vai fazer o seguinte, tá? Você vai marcar este parágrafo que nós acabamos de ler, tá? Os seres vivos que são tão pequenos, você vai marcar até o finalzinho, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Lembrando de uma coisa, você só consegue ver esta imagem aqui dessas bactérias, né? Porque essa imagem foi ampliada cerca de 7.000 vezes, tá bom? Aí você consegue ver deste tamanho. Mas se não fosse isso, nós não conseguiríamos enxergá-la, tá bom? Muito bem, aí aqui embaixo nós temos um quadro que fala sobre os microscópios, tá bom? Isso você pode ler depois, tá? Porque não vai dar tempo da gente estudar isso aqui, tá? O que nós iremos ver agora é a questão das bactérias mesmo, né? Da influência delas, né? Da relação entre elas, né? Esses seres vivos microscópicos, né? Com os seres humanos, tá bom? Então, vamos passar agora para a próxima, aí depois você tira um tempinho para ler aqui, viu? O quadro falando sobre microscópios, tá bom? Muito bem. Agora, gente, olha só, na página 12, nas páginas 12 e 13, na verdade, né? Nós temos aí diversos desenhos, né? Nós temos uma paisagem aí, tá? E nós temos pessoas passeando por essa paisagem, tá? Só que detalhe, vamos começar lendo lá em cima aqueles dois primeiros parágrafos, tá? E vamos fichar depois o que nós aprendemos deles, tá bom? Então, olha só. Além de bactérias, existem outros seres vivos microscópicos, como alguns fungos e protozoários, tá? Então, você pode marcar esse parágrafo todo aí, beleza? Tá? Então, olha só. Nesse parágrafo, o autor já deixou claro para a gente o seguinte, tá? Que não existem só bactérias, tá? Quando se fala, por exemplo, de seres microscópicos, né? Nós estamos falando de um mundo de seres, tá? De seres vivos que existem e que no meio deles existem as bactérias, tá? Mas não são só bactérias que existem, tá bom? Nós temos aí, ó, nós temos, por exemplo, os fungos, nós temos os protozoários, né? E assim por diante, tá bom?
Vamos ao segundo parágrafo agora, tá? Os seres vivos microscópicos estão presentes nos diversos ambientes, inclusive no corpo do ser humano e de outros animais. Eles são essenciais para os ambientes, tá? Então, gente, ó, já vimos aqui que esses seres microscópicos, tá? Às vezes o pessoal pensa assim, que eles são danosos, né? Para o ser humano, né? Ou para a saúde humana. Bem, nem todos são. Na verdade é o seguinte, né? Esses seres microscópicos estão presentes em todos os ambientes, tá? Inclusive no corpo humano e dos animais também, tá bom? Só que detalhe, ó, a gente precisa conhecer um pouquinho deles, tá? Para termos cuidado, porque quanto mais cuidado nós tivermos, dificilmente a gente vai adoecer, né? E chegar ao ponto até de morrer, tá bom? Nós não vamos chegar a esse ponto. Por qual motivo? Porque nós cuidamos bastante da nossa saúde, tudo bem? Ok? Então, olha só. Vamos conhecer um pouco desses seres agora, tá? A gente vai falar sobre os fungos. Na página seguinte, vamos falar sobre as bactérias e vamos falar sobre os protozoários, né? Que são seres minúsculos que nós só conseguimos vê-los através do microscópio, ok? Então, olha só, gente, vamos começar lendo o quadro da página 12, tá? Olha só, ele diz assim, ó, os fungos são seres vivos que podem ser encontrados principalmente em ambientes úmidos, com pouca luz e onde há restos de plantas ou de animais. Alguns deles são microscópicos, outros, porém, tá, podem ser vistos a olho nu. Alguns fungos auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas, desempenhando um papel muito importante nos ambientes, tá? Então vejam aí que falou dos fungos, né? Que os fungos são seres vivos que podem ser encontrados, né, em ambientes úmidos principalmente, né? Então olha só o que acontece aí. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos o cogumelo, tá, gente? O cogumelo é um tipo de fungo, tá? É o fungo que nós conseguimos ver a olho nu. Interessante, né? Porque os outros são tão pequenininhos que dificilmente a gente consegue vê-los também, né? Mas olha só, os fungos são exemplos de seres, tá? De seres vivos, né? Conhecidos como seres microscópicos, tá bom, minha gente? Ok? E que, claro, né, auxiliam na decomposição dos restos de animais, né, e de plantas, desempenhando um papel importante, né, na produção e desenvolvimento também de outras plantinhas, tá bom? Então você pode marcar todo esse quadro aí que é importante para a gente, tá bom? Vamos agora aqui passar para a página 13, ok? Então, gente, olha, vamos falar agora das bactérias, tá? Olha só, as bactérias são seres vivos microscópicos formados apenas por uma célula, tá? Elas podem ser encontradas no solo, na água, em nosso corpo e em outros seres vivos. Muitas bactérias, como a Bacillus subtilis, são benéficas aos ambientes, auxiliando na decomposição de restos de animais e de plantas, liberando nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas, ok? Então, olha, nós temos aqui exemplos de bactérias, né, gente? Inclusive essa aí que o quadro mostrou está aqui do lado, ó. A bactéria Bacillus, né, subtilis, tá? Então veja que essa imagem foi ampliada 4.500 vezes para que a gente pudesse enxergar desse tamanho, tá bom? Então olha só, essas bactérias são seres vivos microscópicos formados por apenas uma célula, ok? Depois, né, numa outra aula, eu vou explicar para vocês o que é uma célula, tá bom, gente? Mas já sabendo, viu, que uma célula é uma parte, né, importantíssima, tá bom? É a parte importantíssima que, na verdade, estrutura, tá? Todo o corpo humano, tá certo? Ou seja, dela depende toda a organização e estrutura do ser humano, tá bom? Nós temos dezenas, gente, muitas células, tá bom? Já no caso, a bactéria só tem geralmente uma célula, tá bom? Ela é formada por apenas uma célula, certo? Agora olha só, vocês podem marcar esse parágrafo todo aí, que ele é muito importante também, tá certo? Assim como os fungos, né? As bactérias aqui, ó, tá? Contribuem, né? Para a decomposição de restos de animais e também de plantas, né? Deixando o ambiente mais propício ali para a reprodução de outras plantinhas. Muito bem. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos ler aqui, ó, o último quadro dessa página, beleza? Tá? Ele diz assim, olha, vamos falar de protozoários agora, tá? Olha, os protozoários são seres vivos microscópicos, tá? Que podem ser encontrados em ambientes aquáticos e em ambientes terrestres úmidos.
Alguns protozoários auxiliam na decomposição de restos de animais e de plantas. Existem também, tá, protozoários que vivem associados a outro ser vivo, trazendo-lhe benefícios, tá? Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, né, nós temos o protozoário triconifa, o triconifa, né? Esse triconifa sp, tá, vive no interior do sistema digestório do cupim. Olha que interessante, né? Ele está aqui, ó. Parece assim um besourinho, né? Um bichinho, né? Ok, uma pulgazinha, parece isso, né? Pois é, ele vive dentro do cupim. E o cupim está bem aqui embaixo, olha. O cupim ele está comendo, né? Ou está se alimentando de uma árvore aí, você está vendo, né? Então veja que esse bichinho aqui que fica dentro do cupim é chamado de protozoário, tá? Ok? Ou seja, claro que ele depende do cupim para sobreviver, não é isso? Muito bem. Então você pode marcar aí, ó, todo esse quadro aí, tá bom, minha gente? Você pode marcar, tá? Ok? A respeito dos protozoários. Bom, então é o seguinte, tanto os fungos, quanto bactérias, quanto os protozoários, né, são seres que contribuem no processo de decomposição de plantas, restos de animais e assim por diante, tá bom, minha gente? Ok? Então que fique claro isso, tá? Todos eles são importantes, porém, nós não conseguimos vê-los a olho nu, tá bom? A gente precisa de um microscópio para poder, né, enxergar melhor esses serizinhos. E aí, para chegar a esse tamanho que nós estamos vendo aqui na página, é preciso ampliar, né, muitas e muitas e muitas vezes, né, para a gente poder chegar a esse ponto. Beleza, pessoal, só lembrando que depois eu vou gravar um outro vídeo, tá, para continuar, tá certo? Porque o nosso vídeo aqui ele tem mais ou menos 26 minutos, tá? É um espaço de 26 minutos, então ele não consegue estender muito, né? Aí eu vou ter que gravar 2 ou 3 vídeos para vocês, tá bom? Vamos ver no que vai dar, beleza? Tá? Bom, vamos aqui então para a página 14. Quando tiver quase no finalzinho eu falo para vocês. Então na página 14 aqui, tá? Olha só. Na página 14 a gente vai ler lá em cima aquele texto, né, para poder passar então a falar de novo, né, da bactéria, tá, do fungo, tá certo? Aí vamos falar na página 15 de dois, né, gente, de duas substâncias aí, né, ok? Que são de suma importância hoje para o ser humano, para a sobrevivência do ser humano e assim por diante, tá bom? Ok? Muito bem, então vamos começar lá em cima, tá? A gente começa lá com o parágrafo que diz assim, ó. Muitos produtos que utilizamos em nosso cotidiano, como alguns alimentos, tá? Medicamentos e combustíveis, são fabricados com auxílio de seres vivos, microscópicos, tá? Então, olha só, você pode marcar esse parágrafo inteiro aí, tá? Veja que nesse parágrafo os autores deixam muito bem claro, tá? Que vários produtos que nós utilizamos hoje são feitos com auxílio de alguns seres vivos microscópicos. Olha que interessante, né? Então, esses seres vivos microscópicos são utilizados, né, para poder produzir coisas, né, que auxiliam na nossa vida hoje, né, que nos auxiliam, tá certo? Que nos ajudam a continuar vivendo, tá bom, minha gente? Por assim dizer, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro quadro, ó, que é a bactéria Lactobacillus bulgaricus, que nós vimos lá na página anterior, beleza? Ok? Então olha só, vamos ler o quadro aí, ó. A bactéria Lactobacillus bulgaricus, por exemplo, né, auxilia na produção de derivados do leite, ok? Como iogurte e queijo por meio da fermentação. Pronto. Então olha o que ela faz aqui, ó. Ela fermenta o leite, transformando em iogurte. Olha que interessante, né? Então você pode muito bem ter o iogurte. Se nós temos o iogurte hoje é por conta dessa bactéria aqui. Não conseguimos vê-la, né? Mas, tá certo? Ela está presente lá no iogurte, tá? Transformando o leite nessa substância, né? Nesse composto que tanta gente gosta, né? Que é o iogurte, tá bom? Muito bem, vamos agora passar a falar sobre o fungo, tá bom, gente? Olha, esse fungo aqui é o Saccharomyces, né? Ou Saccharomyces, como está aqui, né? Cerevisiae, tá certo? É o nome de um fungo. Então veja que esse fungo aqui, ó, tá conhecido como levedura, tá? É utilizado no fermento biológico, que auxilia no preparo de pães e de outras massas. Ao realizar o processo de fermentação, esse fungo libera gás carbônico que faz com que a massa fique fofa e macia, tá bom? Então tá aqui, olha, ele auxilia na preparação de massas e de pães também, ok? Então aqui nós temos uma foto, né, desse fungo, tá certo? Do fungo chamado, né, Saccharomyces, né? Ok? Cerevisiae, tá certo? É o nome deste fungo aqui, tá bom, minha gente?
certo? Então tá aqui, olha, a gente já percebe que ele é útil, né, na produção de pães e também de massas, ok? Aí você pode marcar os doisinhos, tá? Os dois quadros aí, você pode marcar tudo, tá bom? Você pode dar uma pausa aí no vídeo para poder marcar, beleza? Muito bem, então olha só. Aí vamos aqui dar sequência agora, tá bom, minha gente? Para a página 15, tá bom? Só que como o nosso vídeo está acabando, tá certo? Foi o seguinte, eu vou parar, tá? E aí eu volto daqui a pouquinho, tá? Com o estudo da página 15 em diante, beleza?